sobreviver à peste negra. Um manual que você nunca pediu, mas agora você vai aprender. Imagina acordar um dia e perceber que metade das pessoas que você conhece simplesmente, bum, sumiu. As ruas estão vazias, o ar tem um cheiro insuportável e o único som que se ouve são sinos das igrejas anunciando mais enterros. Bem-vindo ao século XIV. Momento em que a Europa virou um cenário de filme de terror e sem final feliz com a temida peste negra. Literalmente dava para sair de casa e, no dia seguinte, descobrir que a sua cidade praticamente deixou de existir. Agora, imagina se essa praga medieval surgisse hoje. Estaríamos falando de 450 milhões de mortos no mundo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos explorar o verdadeiro inferno na Terra, a peste negra. Se você achou ruim o que aconteceu na última pandemia, prepare-se, porque no século XIV o caos foi total. Mas será que você teria alguma chance de escapar dessa peste mortal? Então, vamos analisar as melhores estratégias de sobrevivência da época. Algumas funcionavam e outras eram inúteis e algumas bizarras. Então, coloca sua máscara, pega umas ervas aromáticas e bora. Passo 1. Evite pessoas. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que vírus adoram multidões. E no século XIV não era diferente. Só que as chances de morrer eram maiores. Agora pensa comigo. Na época, não existiam remédios, hospitais e os hospitais que existiam eram lugares caóticos e os médicos confiáveis eram raridade. Ou seja, se você pudesse escapar da peste, a única opção era fugir de todo mundo. A peste negra tinha 3 formas de infecção. A peste bubônica, transmitida por pulgas infectadas que pegavam carona nos ratos. 2. A peste pneumônica, transmitida pelo ar através de gotículas respiratórias, tipo Covid, só que com 99% de mortalidade. E a peste septicêmica, a forma mais brutal que infectava diretamente a corrente sanguínea e matava em poucas horas. Qualquer contato humano ou animal podia ser um bilhete direto para a cova. Então, como eu disse, fuja de qualquer ser vivo. Agora, acredite ou não, algumas pessoas já tinham essa noção na época, mesmo sem saber o que eram vírus ou bactérias. No livro O Decamerão, escrito pelo poeta italiano Giovanni Boccaccio, ele descreve um grupo de jovens nobres que abandonaram Florença e fugiram para o campo. Eles passaram meses isolados, longe da civilização e, surpresa, sobreviveram. Enquanto os camponeses estavam na linha de frente da morte, os mais ricos também tinham a opção de simplesmente se trancar em seus castelos e esperar a peste passar. Portões lacrados, nenhum visitante permitido e comida estocada por meses. E essa estratégia funcionou. Alguns nobres adotaram essa prática e escaparam da peste. Agora, se você fosse pobre, a história seria bem diferente. Sem castelo, sem suprimentos e sem opção de isolamento. O que fazer? Bom, algumas pessoas tentaram métodos um tanto questionáveis. Tapar o nariz e a boca com lenços embebidos em vinagre, porque acreditavam que o cheiro ruim era a causa da peste. Fugir para as montanhas, mas a doença eventualmente chegava lá. Queimar ervas aromáticas dentro de casa. Uma tentativa medieval de higienização do ar. Algumas dessas estratégias funcionavam indiretamente, tipo evitar contato com doentes. Mas a verdade é que se você não conseguisse se isolar completamente, suas chances de sobrevivência eram realmente muito baixas. Agora, imagine que você percebe que sua cidade está tomada pela praga. Qual é o plano? Aí vem a próxima estratégia de sobrevivência. Passo 2. Lacre a casa e não sai. O método de Milão fecha geral. Se fugir da cidade ou se esconder no campo não era uma opção, a única alternativa era trancar tudo e torcer para a peste não bater na sua porta. Algumas cidades levavam essa ideia ao extremo, e Milão foi uma das que adotaram a estratégia mais radical. Assim que os primeiros casos começaram a surgir, os governantes decidiram que não iam deixar a peste se espalhar de jeito nenhum. E como fizeram isso?
lacrando completamente as casas dos infectados. Ou seja, se alguém da sua família pegasse a peste, a casa inteira era vedada por fora com tábuas e ninguém podia sair, nem para pedir socorro. Se você tivesse saudável, problema seu. Se estivesse doente, pior ainda. Pior ainda. Parece cruel? Sim, mas funcionou. Enquanto outras cidades italianas perderam metade da população, Milão teve uma das menores taxas de mortalidade da Europa, 15%. Claro, isso não significa que os milaneses, é assim que fala, passaram ilesos. Com as casas lacradas, a fome e a sede se tornaram tão mortais quanto a própria peste. Mas Milão não foi a única cidade a radicalizar. Veneza também não queria correr risco e estabeleceu um protocolo rígido para viajantes. Qualquer navio vindo de uma região suspeita era obrigado a ficar isolado por 40 dias antes de poder atracar. Esse período ficou conhecido como quarentena, do italiano 40 giorni, ou seja, 40 dias. A ideia era garantir que ninguém estivesse incubando a peste antes de interagir com os cidadãos. Mas a cidade foi além. Também criou os primeiros hospitais de isolamento, os lazarentos. Se alguém apresentasse sintomas, era imediatamente enviado para um desses hospitais. O problema, pouquíssimos voltavam. Era praticamente uma sentença de morte com um pouquinho de espera. Enquanto isso, na França, a cidade de Marsella decidiu adotar um método mais cruel. Simplesmente abandonavam os doentes para morrerem sozinhos. Em Avignon, relatos da época dizem que até mesmo pais deixavam seus filhos para trás para salvar a própria pele. Já Dubrovnik, na Croácia, optou por um método mais organizado. Seus governantes impuseram uma quarentena rigorosa para qualquer viajante vindo de regiões infectadas e controlavam rigidamente a entrada e saída das pessoas. Isso ajudou a cidade a retardar o impacto da peste. Mas se isolar tinha seus problemas. Ratos e pulgas continuavam entrando. O saneamento era péssimo e a sujeira acumulada dentro das casas ajudava só a piorar a situação. Para tentar se proteger, algumas pessoas queimavam ervas aromáticas dentro de casa, acreditando que o ar podre era o verdadeiro culpado pela doença. Em Londres, a galera foi além e começou a atear fogo em barris de piche nas ruas, acreditando que a fumaça purificaria a cidade. Spoiler, não funcionava. E algumas soluções ainda eram mais bizarras. Algumas pessoas passaram a borrifar vinagre e xixi nas paredes de casa, acreditando que isso afastaria a peste. Sim, se você acha que spray de álcool era ruim, imagina viver num lugar onde todo mundo jogava xixi nas paredes esperando um milagre. Mas se esconder em casa era só o começo. O problema seguinte era lidar com os mortos, e quando os corpos começavam a se acumular, as cidades viraram verdadeiros cemitérios a céu aberto. Passo 3. Não vire uma lasanha humana. Se você conseguiu sobreviver ao primeiro surto e se trancar em casa, parabéns! Mas agora vem o pequeno problema: o que fazer com os mortos? Porque acredite, eram muitos. Com tanta gente morrendo ao mesmo tempo, ninguém entendendo direito como a doença funcionava, os corpos começaram a se acumular de maneira absurda. Ruelas apertadas, sem sistema de esgoto ou saneamento, se transformaram em necrotérios a céu aberto. O cheiro de morte impregnava as cidades e não precisava nem ver os cadáveres para saber que eles estavam lá. Bastava respirar. E o pior, quanto mais corpos expostos, mais ratos, mais pulgas e mais peste. O caos era total. A solução encontrada: enterre os mortos o mais rápido possível. Mas como a quantidade deles era gigantesca, muitas cidades tiveram que improvisar. Em Florença, por exemplo, surgiram as valas coletivas, onde os cadáveres eram simplesmente empilhados e cobertos com terras em camadas, como se fosse uma lasanha humana. Um detalhe descrito pelo Giovanni Boccaccio em O Decamerão. Só que isso não resolvia o problema por completo. Como ninguém queria tocar nos corpos, eles eram deixados na rua por dias e apodreciam sob o sol. Foi aí que surgiram os bettini,
trabalhadores responsáveis por recolher os cadáveres e levar para as valas. Mas não se engane, muitos desses coveiros eram ladrões oportunistas que aproveitavam para roubar os pertences dos mortos. Em algumas cidades, criminosos condenados eram obrigados a fazer esse trabalho como punição. Só que na maioria das vezes acabavam pegando a peste também e morrendo logo depois. Como a remoção dos corpos não dava conta da quantidade de mortos, algumas cidades começaram a recorrer à cremação. Enfim, mas isso também gerou pânico, porque muitas pessoas acreditavam que a fumaça dos cadáveres queimados podia espalhar ainda mais a peste. Em Londres, as autoridades chegaram a decretar que quem deixasse um corpo jogado na rua sem avisar seria multado. Mas, sinceramente, quem estava vivo para pagar essa multa? Cemitérios superlotados também se tornaram um grande problema. Em algumas cidades, as covas eram tão rasas que depois de uma chuva forte, os corpos começavam a emergir da lama, criando um cenário digno de filme de terror. E não bastava se preocupar com a praga e com o cheiro insuportável. Algumas pessoas começaram a acreditar que os mortos estavam voltando como espíritos vingativos. Para evitar então que os fantasmas saíssem dos túmulos, algumas vítimas eram enterradas com pedras na boca, ou até mesmo com estacas no peito, uma prática que possivelmente ajudou a alimentar as lendas sobre vampiros na Europa. No meio de tanto desespero, as pessoas tentavam qualquer coisa para se livrar da peste. Mas uma das estratégias mais peculiares veio do próprio Papa. Passo 4. Faça como o Papa Clemente VI e se cerque de um anel de fogo. Se você está tentando sobreviver à peste negra e já que percebeu que se trancar em casa não garantia nada e os cadáveres estavam em toda parte e também ninguém tinha a menor ideia de como lidar, talvez fosse a hora de recorrer a métodos bem diferentes. Foi exatamente o que o Papa Clemente VI fez. Enquanto a Europa desmoronava, o pontífice decidiu que a melhor maneira de evitar a peste era se trancar em um cômodo rodeado por fogo. Mas calma, isso não era nenhum ritual satânico. Era pura estratégia de sobrevivência. A lógica por trás disso era simples. Na época, a maioria das pessoas acreditava na teoria miasmática, que dizia que doenças eram causadas por ares venenosos, ou vapores pútridos, vindos da decomposição dos corpos. Então, para evitar que esses ares do mal chegassem até ele, Clemente VI ordenou que tochas e lareiras fossem mantidas acesas ao seu redor 24 horas por dia. E o pior? A técnica pode ter funcionado. Diferente dos religiosos que se aglomeravam em igrejas fechadas, transformando os cultos em verdadeiras fábricas de contaminação, o Papa passou pelo pior período da peste sem ser infectado. E ele não foi o único a usar fogo como defesa. Em 1666, mais de 300 anos depois, o grande incêndio de Londres acabou ajudando a exterminar os últimos focos de peste bubônica na cidade, queimando bairros inteiros infectados por ratos e pulgas. Claro, na época ninguém sabia que o verdadeiro problema eram as pulgas, mas sem querer, o fogo acabou sendo uma das poucas coisas que realmente ajudaram a conter a doença. Agora, se você não tivesse acesso a um castelo papal cercado por chamas sagradas, o que fazer? Algumas pessoas tentavam métodos alternativos para purificar o ar, como acender fogueiras dentro de casa, péssima ideia, encher os cômodos com incenso forte, pior ainda, ou andar com lenços embebidos em vinagre presos ao rosto, acreditando que isso os protegeria. Spoiler, nada disso funcionou. Mas, se por algum milagre você tivesse conseguido evitar a peste até esse ponto, ainda faltava um detalhe essencial: a vestimenta certa para o apocalipse medieval. Porque, acredite ou não, a moda do século XIV pode ter sido a única coisa que realmente ofereceu proteção contra a praga. Passo 5. Vista-se como um corvo e espalhe um cheirinho bom. Se fugir não adiantava, trancar a casa também não, o fogo não estava ao seu alcance, então talvez fosse na hora de investir no melhor acessório de moda medieval: o traje médico da peste. Você já viu aquela roupa bizarra, com uma máscara de bico longo e aparência assustadora?
Pois é, parece fantasia de carnaval, até uma boa ideia, mas era considerado o auge da proteção contra doenças. Mas será que essa roupa realmente funcionava ou era só uma tentativa medieval de criar um EPI estiloso? O responsável por essa invenção foi o médico francês Charles Delorme, que criou o traje com base na crença que a peste era transmitida pelo ar podre. A roupa era feita de couro encerado, um material que na teoria impediria a passagem desses vapores venenosos. Porque, quem precisa da teoria dos germes quando se tem um bom pedaço de couro? Mas o que realmente chamava atenção era a máscara com bico de pássaro, que não era só um detalhe de estilo. O bico era preenchido com ervas aromáticas como lavanda, rosas e hortelã, porque acreditava-se que esses cheiros poderiam neutralizar os vapores da peste. Funcionava? Claro que não. Mas pelo menos fazia com que os médicos não tivessem que sentir aquele cheiro insuportável das cidades infestadas de cadáveres. Agora, um detalhe interessante. Nem todo médico da peste era realmente médico. Como ninguém queria esse trabalho, muitos charlatões começaram a vestir o traje só para fingir que entendiam da medicina e ganhar dinheiro da população apavorada. E o pior, suas recomendações iam desde sangrias para purificar o sangue, só deixava a pessoa mais fraca, até cortes na pele para expulsar a doença, que só piorava a infecção. Se você fosse um pobre infeliz precisando de ajuda médica, as chances de encontrar um profissional qualificado eram mínimas, mas a de cair nas mãos de um impostor era altíssima. Mas será que o traje tinha alguma utilidade real? Sem querer, até ajudava um pouco. Diferente das roupas comuns da época que eram de tecido e atraíam pulgas facilmente, o couro encerado não era um ambiente tão convidativo para os insetos, o que, sem saber, acabava reduzindo o risco de ser picado por uma pulga infectada. Agora, se você achou essa ideia esquisita, espera até ouvir o que algumas pessoas começaram a fazer para se salvar da peste. Porque, para alguns, a forma de escapar da praga não era com medicina, mas sim se chicoteando nas costas. Passo 6. Não se junte aos flagelantes. Se bater compulsivamente não vai te ajudar em nada. Se você estivesse vivendo no século XIV e de repente um grupo de homens ensanguentados com torsos cobertos de cortes e chicotadas passasse pela sua cidade cantando hinos religiosos, o que você faria? Se sua resposta for sairia correndo na direção oposta, parabéns! Porque esse pode ter sido um dos poucos instintos de sobrevivência que ajudaram naquela época. Esses eram os flagelantes, um grupo de fanáticos religiosos que acreditava que a peste negra era um castigo divino pelos pecados da humanidade. E como eles achavam que podiam resolver isso? Se chicoteando publicamente até a peste se sumir e a pele se abrir, com a esperança de que Deus os perdoasse e sumisse com a peste. Faz sentido? Nenhum. Mas na época muita gente acreditou nisso. A lógica deles era mais ou menos assim. A peste veio porque as pessoas pecaram. Então, se nos punirmos antes que Deus nos castigue, ele pode ter piedade e acabar com a praga. Pois é, basicamente era um culto ambulante da dor. Agora, será que isso ajudava em alguma coisa? Não só era inútil, como ainda piorava a situação. Os flagelantes viajavam de cidade em cidade, reunindo multidões para seus rituais, e entre os novos seguidores sempre tinha alguém contaminado com a doença sem saber. Resultado, eles levavam a doença junto com eles e garantiam que mais pessoas fossem infectadas. E se isso já parecia ruim, espera até saber do detalhe mais nojento dessa história. As chicotadas abriam cortes profundos nas costas dos flagelantes, e como eles não se preocupavam com higiene, as feridas ficavam expostas à sujeira e ao suor. Ou seja, se a peste não os matasse, infecções secundárias davam conta do recado. Mas a autoflagelação não foi o único efeito colateral bizarro da crença de que a peste era um castigo divino. Algumas pessoas começaram a procurar um culpado pela praga,
E foi aí que as coisas começaram a ficar violentas e fora do controle. Comunidades inteiras de judeus foram perseguidas e massacradas, acusadas de envenenar poços e espalhar a doença. Era um reflexo do desespero absoluto. Quando ninguém entendia o que estava acontecendo, qualquer teoria absurda parecia plausível. Agora, se você fosse esperto, manteria distância de qualquer grupo de flagelantes e de qualquer um que estivesse procurando um bode expiatório. Mas, se em vez de se chicotear até sangrar, você decidisse simplesmente ignorar a peste, deixar a vida me levar e cair na farra. Porque, acredite ou não, muita gente fez isso. E na nossa última pandemia também. Passo 7. Se o mundo vai acabar mesmo, por que não fazer festa? Se tem uma coisa que a história nos ensina, é que nem todo mundo lida com crises do mesmo jeito. Enquanto alguns rezavam até perder as forças e outros se trancavam em casa, sempre havia aqueles que olhavam para o apocalipse e pensavam: quer saber? Já que a gente vai morrer mesmo, vamos aproveitar. E na peste negra não foi diferente. Enquanto corpos se acumulavam nas ruas e o medo tomava conta das cidades, um grupo de pessoas decidiu que a melhor resposta para uma tragédia era cair na farra. Parece absurdo? Com certeza. Mas na lógica deles, se a morte era inevitável, por que perder tempo se preocupando? Se Deus já havia decidido o destino de todos, o melhor a se fazer era encher a cara antes do fim. E foi aí que surgiram banquetes, festas e bebedeiras em plena crise sanitária. Relatos da época falam de grupos que viajavam de cidade em cidade organizando jantares luxuosos e algumas pessoas simplesmente abandonaram seus trabalhos para viver na base do carpe diem. Faz sentido? Não muito. Mas será que funcionou para alguém? Curiosamente, sim. No livro O Decamerão, Giovanni Boccaccio descreve um grupo de jovens nobres que fugiu da peste para o campo e passou o tempo contando histórias e se divertindo. A diferença é que no caso deles, a combinação de isolamento e festa deu certo. Eles realmente sobreviveram. Mas para a maioria das pessoas, essa estratégia foi um desastre. Tavernas lotadas, mercados abarrotados e festas eram ambientes perfeitos para o vírus se espalhar. Muitas pessoas achavam que estavam seguras até acordarem no dia seguinte com febre, pulmões crescendo pelo corpo e, onde há desespero, sempre tem alguém disposto a lucrar. Charlatões começaram a vender poções milagrosas prometendo imunidade contra a peste. Geralmente misturas de ervas, vinhos e substâncias duvidosas. Funcionava? Óbvio que não. Outros apostavam em rituais esotéricos, organizando danças frenéticas, acreditando que o suor expulsaria os venenos do corpo. Resultado? O máximo que conseguiam era se cansar antes da morte. Mas talvez o mais bizarro seja o fato de que, mesmo no meio da peste, a indústria do entretenimento continuou funcionando. E olha que eles não tinham o meu YouTube. Em algumas cidades, músicos ainda tocavam, artistas de rua se apresentavam, espetáculos aconteciam para um público que provavelmente já estava doente. No fim das contas, essa estratégia de sobrevivência era mais um convite para o desastre. Agora, depois de todas essas tentativas falhas de escapar da peste, chega a pergunta final. Será que você teria conseguido sobreviver? Porque acredite ou não, a peste ainda existe nos dias de hoje. Só que hoje a gente tem antibióticos. Ou seja, se você pegasse a doença hoje e não tomasse banho, que é bem estranho, bastaria uma ida ao hospital. Mas e na Idade Média? Qual dessas estratégias você teria tentado? Fugir para o campo, se trancar em casa ou cair na farra até o último minuto? E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, essa aqui é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.